Doutor Carlos, essa última mesa falou da quantidade de médicos que o Brasil precisa. E essa realidade, como é? O Brasil realmente precisa de mais médicos? Como é que está a realidade aqui no país? O que nós temos que definir é a integralidade de qualificados serviços assistenciais e o financiamento necessário para obtê-los. A quantidade de médicos e, óbvio, qualificados nesse sistema é apenas uma questão desse processo de integralidade, ou seja, as condições de trabalho, os serviços, referências, contra-referências. Isso é fundamental a que se possa ter o objetivo realmente conseguido, conquistado. Ou seja, a assistência à saúde prestada com dignidade, com a qualidade indispensável aos compromissos de manutenção de valores absolutos. Então, acho que a quantidade de médicos é algo que hoje, posto de forma, eu diria, aleatória, sem uma base metodológica, científica para comprovação da falta ou da completude, da suficiência do número já existente, a demanda que hoje temos no país, é algo que precisa ser naturalmente verticalizado em análise. Não podemos, com assertivas sem bases científicas, dizer que falta ou não falta médico no país. Em princípio, a observação por parte das entidades médicas é de que existe uma má distribuição, mas absolutamente não a falta dos médicos. Precisamos levar agora isso a nível de comprovação metodológica e científica, o que pretendemos fazer proximamente. E o que causaria essa má distribuição? Qual seria o motivo? São condições melhores de trabalho, mais valorização em certas regiões, por exemplo, porque o índice de médico por habitante é muito mais alto no Distrito Federal do que em outras áreas do próprio Sul, Sudeste e, sobretudo, Norte, Nordeste e demais regiões do Centro-Oeste. Porque em Brasília se tem mais valorização, melhor reconhecimento do trabalho médico. Há, ao mesmo tempo, outra premissa que eu acredito que todos concordem, ou seja, além da questão da valorização do profissional, as condições que lhe são oferecidas são fundamentais para uma opção de migração e de se assumir cargos e situações em regiões de assistência à saúde e em regiões longínquas. É preciso então que se valorize o médico e que se lhe dê condições de trabalho. Esses dois fatores são fundamentais à distribuição dos médicos no Brasil. Em relação à abertura de novas escolas médicas, qual é a opinião? Nós não somos contra a abertura de novas escolas. Nós somos a favor de uma medicina que tenha um egresso de escolas médicas capacitado, bem formado, ou seja, de escolas qualificadas. Se vamos abrir novas escolas e fechar escolas que não têm condição de ensino, com isso nós concordamos. Agora, manter escolas que não têm condição de ensinar, de oferecer um aprendizado adequado na formação médica e, ao mesmo tempo, continuar abrindo mais escolas, com isso também não concordamos. É uma realidade muito polêmica, né? Os números são conflitantes, as informações são divergentes e alguns parâmetros de avaliação, no nosso entendimento, são parâmetros de uma certa forma questionáveis e até mesmo duvidosos. Nós não temos definido o real número de médicos no país, por várias situações, e principalmente nós não temos definido o número necessário de médicos no país. Portanto, é um assunto que sempre vai estar ocupando aí os pontos fundamentais das nossas agendas, é um assunto que exige um debate sempre muito bem qualificado, como este aqui, as intervenções de todos, participação da plenária. É um debate que deve ser ampliado por planejadores, economistas. Acredito que nós temos que defender a participação do controle social e definirmos com a técnica, a eficiência e a ciência necessária a demanda real da população brasileira. Com isso, nós vamos poder definir a necessidade do número de médicos, mas isso está atrelado também à distribuição equitativa, distribuição justa dos médicos no país. Não se pode pretender apenas e tão somente que defina números sem estabelecer critérios.
Em relação às escolas médicas, no Brasil já há um número suficiente? É um outro aspecto também que sobressai para a discussão inesgotável, né? O nosso entendimento é que existe um número excessivo de escolas. E esse número ele tem sido criado de maneira aleatória, ao acaso. Nós não temos também critérios científicos para a criação das faculdades, não existem critérios geográficos, epidemiológicos, incidências de necessidades, enfim, as coisas estão acontecendo ao acaso. E há uma justificativa no sentido de fixar médicos em áreas mais carentes. E o resultado que nós estamos observando como primeiros profissionais formados nestas unidades de periferia, chamadas unidades de periferia, que também nós não concordamos com essa denominação, é que os médicos ditos interiorizados, formados interiorizados, não têm se fixado nessas regiões de interior. Então, nos parece um equívoco essa política de tentativa de formar médicos em números exagerados, sem os necessários critérios das necessidades. Eu já falei mais ou menos na abertura, né? Foi uma honra muito grande Pernambuco ter sido escolhido como sede desse primeiro congresso, que eu acredito que será o primeiro de muitos, pela importância de nós, conselheiros e médicos, podermos discutir estas questões pertinentes às políticas de saúde, regulação em saúde. E esta última mesa em especial, eu gostaria de fazer um destaque pelas apresentações feitas e pelo tema que é sobre a quantidade e a necessidade de médicos que o Brasil precisa hoje. Então, nós médicos temos que partir com base em estudos, em dados apresentados, o que foi feito hoje, para que possamos sentar na mesa e discutirmos, né, com os representantes do Ministério da Saúde e em relação ao ensino médico também com o Ministério da Educação, para que possamos lutar por uma medicina ética, por uma assistência à saúde digna do povo do Brasil. Em relação ao que foi tocado até nessa última mesa, a abertura de novas escolas médicas, qual é o posicionamento? Há necessidade de novas escolas? Bom, vai dentro do que foi discutido. Primeiro, precisamos saber se necessitamos ou não de médicos. Já está mais ou menos colocado que a questão não é falta de médicos, e sim uma questão na distribuição dos médicos, na questão das especialidades e na falta da carreira de Estado para o médico. Isso todas as entidades já têm essa noção. Acredito que ninguém é contra a abertura de escola, desde que ofereça ensino qualificado, de qualidade e preenchendo os requisitos necessários pelo Ministério da Educação e da Saúde. Nós somos contra a formação do médico sem qualidade, sem condições de formação, sem o hospital para a sua formação. Não há como formar médico sem o hospital.